Boa noite. No Jornal Rio Doce de hoje estamos recebendo a presença da professora doutora Débora Vieira. Queremos falar sobre a mulher no mercado de trabalho. Boa noite, Débora. Boa noite, telespectadores. É um prazer estar aqui. Obrigada. Débora, para começar a nossa entrevista, você poderia falar alguns principais desafios que a mulher enfrenta no mercado? Bom, eu acho que antes de falar do mercado, a gente tem que falar da questão do próprio ambiente do lar, né? O espaço público e privado, ele ainda são relações de limitação da mulher para o mercado de trabalho, né? A gente está falando de mulheres, a maioria delas, né, com jornadas duplas, triplas, que cuida da sua família, dos filhos, estuda, trabalha, né? E esse fator, ele é um primeiro limitante dentro do mercado de trabalho, quando se fala nesse espaço público, né? A outra questão é quando a própria mulher, ela está inserida nesses ambientes, né? E muitas das vezes esses ambientes subjugam ela de alguma forma, né? A gente vê poucas mulheres em cargos de chefia, em direção, então é importante também pensar em criar espaços para que essas mulheres consigam chegar até outros patamares. E por fim, acredito eu, que seja a desigualdade salarial. Apesar de a gente ter um decreto de lei do ano de 2023, né, que ficou conhecida como a Lei da Igualdade Salarial, nos últimos meses a gente vê que essa ainda não é uma realidade nas empresas, né? Então acredito que sejam esses os desafios mais enfrentados na atualidade. Como a empresa pode incentivar a conciliação entre vida pessoal e profissional para as mulheres? Eu acho muito interessante essa pergunta, né? Porque quando a gente pensa em questão de empresas, instituições, né? A gente tem que pensar na sociedade como um todo. A gente tem a Agenda 2030, né? Que propõe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável. Um deles, inclusive, é a igualdade de gênero, né? Então é importante que as empresas pensem em mecanismos de inclusão, especialmente, né, nesse processo seletivo, criando ambientes, espaços agradáveis para essas mulheres, mas que a empresa também pense que essas mulheres são consumidoras, né? Então, quem mais saberia do que as mulheres precisam do que as próprias mulheres, né? E aí eu estava pensando sobre a matéria, sobre o mercado, eu lembrei muito do próprio filme da Barbie, né? Quando a Barbie chega numa sala cheia de homens que dirigem aquele espaço. E aí você fica assim, caramba, são homens fazendo produtos para as mulheres, né? Será que eles estão atendendo às nossas necessidades ou simplesmente reproduzindo uma estrutura que ainda é de dominação masculina? E como lidar com as questões de assédio, discriminação de gênero no ambiente de trabalho? Essa é uma pergunta muito importante e é muito importante que você, mulher, que esteja vivenciando isso, né, que não se cale, né, que procure sua rede de apoio, procure o espaço na empresa também destinado a isso, né, que seja recursos humanos ou que tenha um espaço voltado para essas questões e que procure também a justiça, né, não se cale, não tenha medo. Hoje a gente tem até recursos virtuais que são muito bacanas, como o mapa do acolhimento. O mapa do acolhimento é formado por advogadas, psicólogas, que te dão esse apoio jurídico, essa assistência psicológica dentro do possível, gratuita. E a gente também tem um aplicativo muito legal do Instituto Asminas, que chama Penhas. E nesse aplicativo, além de ter uma rede de apoio, você também pode contar o seu caso e descobrir formas, né, de como levar isso para a justiça, além do acolhimento. Pode-se dizer que para as mulheres ainda é difícil subir na carreira do que para os homens? E qual a sua opinião sobre isso? Infelizmente, a gente vive um país que isso é complicado, né? A gente tem, igual eu comentei no início, poucos cargos de chefia ocupados por mulheres. Muito por essa questão também das duplas, triplas jornadas, né? E que a gente tenta se desvirar de alguma forma, essa é a realidade da maioria das mulheres. A gente também tem que pensar que no nosso país, nós somos as que ocupam as maiores cadeiras nas universidades, temos a maior qualificação e muitas vezes isso é uma forma também de tentar lutar contra esse sistema que muitas vezes impede o nosso acesso, né? Então, a meu ver, a gente tem muitas mudanças acontecendo, que é muito bom, né? A gente vê gestoras, a gente vê mulheres na política, a gente vê liderança se formando, mas ainda temos muita luta, e especialmente quando a gente pensa que esses espaços, por vezes, são de violência, né? Não no sentido de violência física, mas de violência simbólica mesmo, né? Violência de gênero. Então é muito importante pensar sobre isso. Certo, Débora. Agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com a nossa entrevista. Tá. O Jornal Rio Doce volta em instantes.